Fala, rapaziada, como vocês estão? Morrendo de saudade da gente, né? Nós estamos também. Pessoal, na aula anterior vocês já começaram a ver alguma coisinha sobre isso, né? Já era para vocês terem assistido o videozinho dos experimentinhos que foram feitos referente à massa de substâncias, né, do papel, quando ele queimou, isso e aquilo. Então já era para vocês terem dado uma leve introdução no conteúdo, tá? Hoje a gente vai falar de leis ponderais. Eu comecei fazendo uma letrinha aí, mas tentando, né, que eu vou aprender, uma letrinha mais decoradinha, mas daí eu fiquei com preguiça e escrevi ponderais da maneira normal mesmo. E ficou uma porcaria, né, mas tá tudo certo, a gente aprende. Então vamos lá. Bom, primeiro lugar, ponderais a palavra ponderal vem de uma palavra em latim, pondus, que significa peso, tá? Peso é uma coisa que, teoricamente, a gente sabe o que significa, assim, né, no nosso dia a dia. Mas, na realidade, a gente precisa redefinir alguns conceitos na nossa mente, tá? Peso e massa são duas grandezas diferentes. Elas são proporcionais, então, quanto maior for a massa, maior é o peso. Mas qual é a diferença específica desses dois conceitos, dessas duas palavrinhas? Quando eu falo peso, eu estou considerando a massa de um determinado corpo junto com a força de atração que esse corpo tem pelo astro onde ele está localizado. No nosso caso é a Terra, então a gente tem a força da gravidade, que é uma força que puxa a gente para o centro da Terra. Quando a gente fala de peso, na realidade a gente está considerando a massa de um determinado corpo junto com essa força de gravidade, essa atração que a gente tem do corpo para o planeta Terra, para o centro do planeta Terra. Tanto que na Lua, por exemplo, não tem força de gravidade, né? Ou se tiver, não me lembro certinho, mas se tiver, assim, é irrisório. Acredito que não tem. Lá é gravidade zero, lembrei, gravidade zero. Então lá não tem força da gravidade. Por isso, quando os astronautas vão para lá, eles flutuam, né? Mas a massa deles lá é a mesma massa deles aqui, né? Ele não emagreceu porque ele foi para lá, ele continua tendo a mesma massa dentro do corpo dele. Porém, como lá não tem a força da gravidade, o peso dele é completamente diferente. Tudo bem? Então, peso e massa são grandezas diferentes, mas elas são proporcionais. E aí a gente já vale lembrar dessa palavrinha de proporção, né, que é bastante utilizada na matemática e também é bastante utilizada aqui pra gente na química. Então vamos pegar uma criança que tem metade da massa de um adulto e vamos colocar ela lá na balança. O que vai acontecer? Ela vai ter uma determinada massa, aliás, um determinado peso, né, porque a balança ela nos mostra o peso e não a massa. E aí, quando esse adulto pisar lá na balança, o peso que vai aparecer ali vai ser o dobro do peso da massa, do peso da criança, né? Porque são grandezas proporcionais. Se a massa do adulto é o dobro da massa da criança, o peso do adulto também vai ser o dobro do peso da criança, tá? Então aqui a gente está trabalhando com massa. Essas leis ponderais são sempre referentes à massa das substâncias envolvidas nas reações químicas, certo? Prosseguindo, eu vou parar aqui e vou iniciar novamente para os vídeos não ficarem muito longos, tá bom?